Olá, TV Veja no ar. Nós vamos entrevistar hoje Maurício Moura, da Ideia Big Data, que acaba de fazer uma pesquisa exclusiva para a Veja, que saiu na edição semanal da revista e que ele agora vai analisar aqui para a gente e tentar, enfim, decupar e interpretar o verdadeiro recado do eleitor, principalmente o verdadeiro recado do eleitor do Bolsonaro, que está disparando na frente aí na preferência do eleitor. Então, o Maurício Moura está aqui com a gente hoje, Ideia Big Data, vai fazer entrevista com a gente, junto com a Nicole Fusco, jornalista aqui da Veja Online. Hein, Nicole? Pois é, boa tarde, Maurício, boa tarde, Lilian. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook de Veja e pelo YouTube. Mandem suas perguntas que eu estou acompanhando aqui todas as redes sociais para depois repassar a pergunta para o Maurício. É isso aí. Bom, Maurício, vou começar fazendo uma pergunta cuja resposta vale $1 bilhão ou talvez mais. Vendo o que você viu, tendo decupado, como você acabou de decupar a alma do eleitor, se você fosse candidato, o que você faria para atrair um pedaço dessa legião inédita de indecisos ou do não voto? Eu acho que o que Boa tarde, Lilian, boa tarde. Eu acho que o que a pesquisa trouxe de mais importante vem da pergunta espontânea, que é aquela pergunta que você não apresenta nenhuma opção ao entrevistado. 43% dos entrevistados na pergunta espontânea não sabem em quem vão votar. Pois é, muita gente. Numa estimativa, a gente está falando de 60 milhões de votos. É muita coisa, Nos extremos, a gente teve o ex-presidente Lula com 17% na espontânea e o deputado Jair Bolsonaro com 14%. Eu acho que os candidatos eles têm que trabalhar esses 43%. E o que faz? Nenhum marqueteiro e marketólogo, pelo jeito, está vendo até agora o que fazer, porque senão já teriam feito. Essa eleição traz duas características diferentes dos outros ciclos presidenciais do ponto de vista da opinião pública, né? A primeira é que a economia vai dividir o protagonismo da discussão presidencial com outros dois temas muito fortes. Isso a gente identificou na pesquisa também. O primeiro tema é corrupção. Eu acho que a Lava Jato, nos últimos 4 anos, ela, no imaginário do eleitor, colocou os partidos como iguais, ou seja, todos estão envolvidos na corrupção e a Lava Jato é um passivo para qualquer candidato. Independente se ele está indiciado, se ele foi condenado, estar na Lava Jato é um passivo. Em 2014, a gente perguntava qual era a principal prioridade do próximo presidente, ou a principal preocupação dos eleitores, 15% diziam corrupção, e a Lava Jato já estava em 2014 se iniciando. Na nossa pesquisa agora, 31% disseram que a corrupção é um tema. Além da corrupção, um segundo tema que vai dividir as discussões presidenciais é o tema da segurança pública. A saúde não aparece na tua pesquisa, porque no último Datafolha foi saúde. A saúde sempre aparece, mas a minha experiência de opinião pública é que o eleitor tem uma sensação que a saúde nunca vai ter solução. Cada ciclo eleitoral, a saúde é sempre um tema, a saúde pública ela é um problema no nível municipal, estadual e federal, mas o eleitor tem aquela sensação de que as promessas, todo o ciclo eleitoral tem novo ciclo de promessas e nada muda na saúde. O que eu vi nas eleições presidenciais anteriores é que a economia era o centro da discussão. Então, você acha que o ponto dos candidatos para tentar acordar ou tentar decidir quem se diz indeciso, se não fazer com que os que vão votar branco ou nulo ou não vão votar mudem de ideia, é entrar pela corrupção e pela economia? Não, eu acho que... Ou segurança? Eu acho que o candidato presidencial hoje, ele tem que... ou a candidata, ele tem que falar de economia, e a economia, eu queria fazer um parênteses, que a economia tem uma situação interessante dessa vez. O Brasil teve uma ascensão ao consumo na última década, que muito do eleitor que vai para a urna em 2018 experimentou um padrão de consumo, e esse padrão de consumo se deteriorou. Eu sempre dou um exemplo que as pessoas andavam de ônibus, passaram a andar de avião e voltaram a andar de ônibus. O que é muito pior, né? Muito pior você perder do que nunca ter tido. Então a economia está na pauta. Agora, é impossível passar por uma estratégia de conquistar esse eleitorado indeciso sem ter propostas para a economia, para a segurança e sem endereçar o tema da corrupção. E ficha limpa no Brasil hoje deixou de ser uma premissa para ser um diferencial de qualquer candidato. E qual que seria a tua prioridade zero? Então, se você estivesse no lugar do Bolsonaro, do Ciro Gomes e do Alckmin, que são os três que estão mais aí ainda em tese no páreo? Eu acho que na cabeça do eleitor, como é que vai melhorar a vida dele na economia? Vai ter mais emprego ou renda? Como é que vai diluir a preocupação em relação à segurança pública? E uma coisa que é interessante das pesquisas que a gente vê é que esse tema de segurança pública passou a ser um tema de cidades médias no Brasil.
durante muito tempo a segurança pública era um tema muito forte nos centros urbanos, principalmente os maiores, mas hoje nas cidades de 200, 400 mil habitantes a gente tem as mesmas histórias. Não dá para sair à noite, tem muito assalto. Então, assim, além disso, o presidente Temer elevou a discussão de segurança para o nível presidencial quando interviu no Rio de Janeiro. Então, essa discussão... Então, a pessoa, que candidato vai fazer a minha vida melhorar? Do ponto de vista de economia então, e de segurança. o que você está falando, pelo que a gente depreende de ver nas suas pesquisas, é assim, segurança pública, Bolsonaro, corrupção, não sei qual dos três, mas o consumo e depois o rebaixamento é o Lula. Então, é segurança, Bolsonaro, e a ideia, a saudade dos tempos de consumo é que levam o eleitor a manter o Lula. Com a variável de que essa coisa da ficha limpa Era isso que eu ia te perguntar. Levando em consideração essa questão da Lava Jato, por que o Lula, então, ainda está disparando nas pesquisas? O Lula ele é uma figura acima de qualquer sigla partidária, mas mesmo o eleitor do Lula, ele sofreu um processo de transformação. A gente faz uma pesquisa quase que antropológica e com os eleitores do Lula, e esse eleitor do Lula, há 4 anos atrás, ele realmente acreditava que o Lula não sabia de nada. Hoje, esse eleitor, ele verbaliza a escolha no Lula como rouba, mas fez por mim. É diferente do rouba, mas faz de viaduto. O Lula fez por mim, ele fez o Bolsa Família, ele fez o ProUni. Ou ele me deu essa condição de viajar de avião e etc. E quem veio depois não fez por mim e continuou roubando exemplo a turma do Temer. Exatamente, é um pragmatismo muito concreto. Todos roubam, o Lula, quando esteve lá, fez por mim. E, na verdade, o Lula desperta a última memória de boa vida que essa classe, principalmente a classe mais popular, teve. Então, por isso que ele tem esse eleitorado cativo. Por outro lado, o PT e o Lula carregam a rejeição por conta da corrupção, principalmente a rejeição na classe média e nos grandes centros. Então, independente do Lula ser candidato ou não, ele vai ter uma dificuldade enorme no segundo turno em função da rejeição causada, principalmente, por a deteriorização do PT em relação à Lava Jato. E, Maurício, quem é esse eleitor que está indeciso? Esses 43%, esses 61 milhões de brasileiros que não sabem em quem votar. Existe algum padrão, algum perfil que você possa descrever? O interessante que, nessa pesquisa espontânea, principalmente, o deputado Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o eleitor do Bolsonaro, entrando na questão do Bolsonaro, ele, na nossa pesquisa, ele é um eleitor mais escolarizado, portanto, de maior renda, mais masculino e, portanto, muito concentrado nos centros urbanos. Já o eleitor do Lula é o eleitor popular, né? A mais baixa renda, menos escolarizado, muito concentrado no Norte e Nordeste, ou seja, eles têm, de alguma maneira, a polarização disso. Então, respondendo à tua pergunta, hoje o que a gente identifica é que uma principal característica desse eleitor mais indeciso é que ele é muito mais predominantemente mulher. Ele é muito mais predominante a renda média, não está nos extremos de renda, a gente está falando de classe B, classe C, ele é predominantemente nos centros urbanos. Então está aberto à informação. Tá, totalmente aberto à informação. E por que a mulher existe alguma tendência a ser mais desconfiada? Não sei, porque também na questão do Bolsonaro ela não é... Em linhas gerais, há 15 anos que eu faço pesquisa, as mulheres tendem a tomar a decisão muito mais próxima do dia da eleição do que os homens. Isso é natural, né? Em geral. Tem várias explicações do ponto de vista das ciências sociais. Uma das explicações sociológicas é que a mulher ela toma uma decisão muito mais coletiva do que individual em relação ao voto. Ela olha como é que vai impactar a comunidade, a família. Mas, assim, isso é um tema muito explorado na academia, mas o fato é que elas são mais indecisas. Vamos ver algum quadro da pesquisa na tela para ver o que o Maurício pode falar, explicar. Maurício, aí você pode contar alguma coisa para a gente sobre isso que a gente aqui no estúdio não está vendo, mas vai voltar a ver? Acho que não voltou ainda. Enquanto isso, Maurício, existe, na tua opinião, alguma plataforma mais indicada para que esse recorde de indecisos e nulo, não sei o quê, sejam mais bem informados? Sei lá, vídeo, áudio, plataforma? Eu acho assim, eu tenho uma hipótese que essa vai ser a eleição do WhatsApp no Brasil. E ela é baseada em 3 premissas minhas. A primeira é que a gente teve eleição na Colômbia e no México, onde a disseminação de conteúdo, seja áudio, visual, foi através do WhatsApp. A eleição mexicana e a eleição colombiana se deram no ambiente WhatsApp com muito mais força do que no ambiente de outras redes sociais. Onde o Bolsonaro aqui está muito mais forte que qualquer outro, né? E a segunda é que aumentou de 2014 as pessoas que têm acesso a smartphone no Brasil.
Então, a gente tem muito mais gente acessando. E o terceiro, que hoje tem um cálculo, tem um número estimado do Facebook, que a gente tem 125 milhões de WhatsApps no Brasil e 90 milhões ativos. O terceiro ponto é que a maioria das pessoas que utilizam o WhatsApp hoje tem grupos de WhatsApp e fazem uma discussão política nesse grupo. A gente fez uma pesquisa em abril que mostrou que 75% das pessoas disseram ter recebido conteúdo de política no WhatsApp. Então, eu acho que a eleição vai ser muito no ambiente mobile e muito usando a plataforma Então, WhatsApp. agora, o total de eleitor é uns 145 milhões. 90 milhões conectados é bastante. Eu pensei que fosse menos, um percentual menor do total conectado. De WhatsApps ativos. Sim, mesmo assim, estão conectados, né? E aí existe aquele risco das fake news, como a gente também... Não, totalmente. Uma coisa que a eleição mexicana foi repleta de fake news. Fake news sempre houve em eleições. É que agora que a gente denominou, Roma. A diferença é que agora você tem uma plataforma que dissemina isso de uma maneira escalável, muito escalável e muito rápida. Então dá uma outra dimensão. E no México, acho que até mais que na Colômbia, a fake news foi protagonista, principalmente no ambiente do WhatsApp. E é decisivo. Então, Maurício, a campanha da televisão, minutos pelos quais os candidatos se guerreiam tanto, pelos quais eles guerreiam tanto, vai ter um peso relativamente menor em 2018 do que em 2014? Eu acho que a televisão vem perdendo peso ao longo do tempo, não vai ser. E principalmente o programa eleitoral, que é aqueles minutos chatos. Esse programa eleitoral vem caindo audiência, a gente até tem um dado que foi publicado na Veja. Eu tenho aqui, na verdade, posso citar? Pode, claro. Em São Paulo, e a gente está falando de São Paulo e Rio de Janeiro, em 2008. Em São Paulo foram 25 pontos e 22 no Rio de Janeiro. E em 2016 foram só 7 pontos em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. Então foi uma queda brusca. O programa eleitoral perdeu protagonismo, por outro lado ganhou muito espaço os spots, né, de 30 segundos. Eu acho que os spots são muito mais relevantes para levar o conteúdo para o eleitor do que o programa em si. E essa queda na audiência não nos libertou nem um pouquinho do fisiologismo, né? Impressionante. Eu acho que as alianças políticas, claro que contemplam o tempo de TV, mas acho que contemplam outras variáveis também. Mas o fato e mesmo os spots, se a gente for ser muito apurado na análise, os spots hoje, o comercial de televisão disputa espaço com o celular. Eu duvido que alguém não olhe o celular durante um comercial de TV hoje. Então, a disputa vai acontecer, inclusive, com os spots. Quer dizer, essa preocupação que, às vezes, o jornalista tanto bate, né, de que o Bolsonaro não conseguiu coligações e que, portanto, não terá tanto tempo de TV ou terá um tempo mínimo, na verdade, não é tão relevante quanto já foi, pelo menos antigamente. Eu acho que, sim, certamente, eu acho que a dificuldade do deputado com pouco de tempo de TV talvez seja expandir o grupo de eleitores hoje que está com ele. Por outro lado, a missão dele no primeiro turno com tantos candidatos será, primeiro, garantir que os eleitores hoje que dizem que vão votar nele continuem votando nele. Mas, certamente, esse é um ciclo eleitoral mais favorável para não ter tempo de TV do que os anteriores, eu não tenho dúvida disso. Bem interessante. Gente, acho que nós temos mais uma arte aí da pesquisa para mostrar para o telespectador e para o Maurício comentar com a gente. Com alguém do PT indicado por Lula, a capacidade do Lula de reverter os votos, né? Isso é um dado interessante, porque a gente, quando coloca o nome do ex-prefeito Fernando Haddad ou do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, o nível de conhecimento dos dois nomes, tirando os estados a que eles pertencem, é baixo, mas na hora que você coloca que o PT vai ter um candidato e o Lula vai apoiar esse candidato, a gente conseguiu mais ou menos ter uma ordem de grandeza da capacidade de transmissão de voto do Lula hoje. E certamente um candidato do PT entra na disputa, né, da vaga do segundo turno. Isso acho que a pesquisa trouxe, acho que isso foi uma grande contribuição, porque até então as pesquisas telefônicas tinham feito essa pergunta e nenhuma pesquisa face a face tinha perguntado isso. Então, qual foi a conclusão? A conclusão é que hoje um candidato do PT indicado por Lula chega a 9%, ou seja, entra na briga pelo segundo turno, independente do nome, né? Ou seja, o Alckmin aparece com 7%, uma pessoa indicada por Lula já chega com uma vantagem ainda maior de 9%, aí considerando a margem de erro. Eles são empatados, né? E você vê algum espaço diante dessa tua explicação sobre a menor importância da TV para o crescimento de uma candidatura Marina Silva, que também não tem tempo de televisão? É verdade. Eu Ou acho... do Ciro também, né? Mas até mais da Marina nesse contexto, né? Porque o Ciro está brigando com o eleitorado do PT. Eu acho que uma coisa para... A Marina sempre vai ter a mesma dificuldade do Bolsonaro. E ela também tem um eleitorado
menos espontâneo, mais cativo. O eleitor que votou nela em 2010, 2014, é o mesmo perfil que diz que vai votar nela agora em 2018. Agora, também eu acho importante compartilhar aqui com os internautas que, além do tempo de TV e dos spots, as grandes emissoras de televisão dedicam parte dos seus noticiários principais para a cobertura da agenda dos candidatos. Mais o debate, né, que geralmente é muito importante. Não, mas esses 30 segundos diários nos principais telejornais são fundamentais. E são iguais, né? E são iguais. Olha só que interessante, isso é muito importante para a campanha, porque a campanha ela pode indicar o local que o candidato vai estar, ou seja, o próprio local já passa uma mensagem e as emissoras fazem o microfone meio aberto, não é uma coisa que pergunta. Então, durante 30 segundos, o candidato aparece num telejornal, tem a oportunidade de passar uma mensagem e a estimativa é que vão ter 44 dias que vai ser possível ter esse tipo de inserção. Ou seja, a Marina Silva e o deputado Bolsonaro, com pouco tempo, com pouco spot, eles vão ter que maximizar essas aparições nos telejornais das grandes emissoras. Né? Eu também queria fazer uma pergunta em relação a até comparando... também as redes sociais. Estou vendo, na verdade. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas que eu queria deixar para o final, que é em relação à confiabilidade, né, da pesquisa. Mas isso eu deixo para o final. Em relação ao Celso Russomano, porque, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, em 2016, o deputado estava disparado nas pesquisas, etc., mas depois ele foi caindo, tanto é que o João Dória ganhou em primeiro turno, um fato inédito aqui na cidade. Por que existe esse efeito e se existe alguma possibilidade disso acontecer com o Bolsonaro, por exemplo? Bom, possibilidade, acho que há diversas, né? Eu acho que o caso do Russomano em 2012 é mais emblemático, que ele em 2012 e 2016 ele largou na frente. Só que em 2012 ele tinha uma proposta que as pessoas iam pagar a tarifa de ônibus conforme o trajeto delas. E isso é uma coisa que impacta diretamente no bolso das pessoas que moram mais nas regiões periféricas da cidade. Obviamente, isso foi usado contra ele. E aí desandou tudo. Desandou tudo. Em 2016, o que eu achei interessante é que ele ocupava um espaço no eleitor mais popular. Esse espaço, o Haddad, na reta final da campanha, conseguiu ocupar, mas não conseguiu ocupar como o PT ocupava, tanto é que não teve segundo turno. Então, em São Paulo, a gente conheceu um fenômeno interessante, que as pontas da cidade, a periferia, houve um nível de abstenção, voto branco e nulo muito alto, que fez com que essas pontas, onde o PSDB costumava ter menos votos, tivessem um peso menor e possibilitou a vitória do João Dória no primeiro turno. Porque o ponto que eu quero fazer, eu acho que se quem tiver alguma proposta que o eleitor perceba que vai prejudicar a vida dele no dia a dia, como o Russomano fez em 2012, isso obviamente pode ferir a intenção de voto e pode desmoronar uma candidatura. Que é a mesma relação, só que é o inverso em relação ao Lula, né? Que você disse, roubou, mas fez por mim. Logo, se fizer algo também ruim, vai pesar. Maurício, dá para concluir alguma coisa sobre a composição do próximo parlamento? Num presidencialismo de coalizão, será que o Brasil vai ficar ingovernável, sendo que o presidente pode ser eleito com a minoria dos válidos? Eu acho que, em relação ao parlamento, o que eu acho super interessante é que a gente fez uma pesquisa, mostrou que 80% das pessoas aproximadamente não lembram quem votou para deputado federal. E dos 20% que lembram, 60% não acompanham o seu deputado. O que faz com que tenha um fenômeno interessante no Brasil em relação ao Congresso, que para o eleitor é como se fosse a primeira eleição de todos os deputados, porque como ele não lembra em quem votou, ele não acompanha, então eu não vejo, nas nossas pesquisas, uma mudança radical do perfil do Congresso. Eu acho agora o que eu percebo nas pesquisas é que as pessoas se incomodam mais pelo fato de não lembrarem em quem votar para deputado. Minimamente isso, pelo menos. E eu acho que o episódio do impeachment da ex-presidente Dilma colaborou muito, que acho que foi a primeira vez que o parlamento inteiro foi exposto num horário nobre durante várias horas. Mas as pessoas, como elas não lembram quem votou, praticamente é a primeira vez que elas estão sendo expostas a um eleitor de deputado. E na hora de escolher deputado ou senador, ninguém vai levar em conta a Lava Jato? Mas eu queria fazer um ponto. O que eu acho que vai acontecer, e a gente vai saber isso nas próximas semanas, eu acho que vai ter muito menos candidato a deputado, porque a restrição ao financiamento eleitoral faz com que aquele cara que se colocava candidato para ter 2 a 3 mil votos, pensando em ser vereador daqui a 2 anos, não tem dinheiro para esse cara. Sim. Além disso, uma outra hipótese que eu tenho é que, por exemplo, grandes partidos tiveram muito voto em legenda. Vou dar um exemplo claro. Aqui o PSDB teve 500 mil votos para legenda para deputado federal.
eu acho muito difícil repetir 500 mil votos numa legenda, principalmente as legendas que estiveram mais envolvidas na Lava Jato. Por outro lado, eu acho que vai ter menos candidato, mas eu acho que os que estão lá têm todo o financiamento e a estrutura para se reelegerem. Né? Entendi. Ou seja, vai acontecer uma coisa oposta que está acontecendo para cargo executivo. Nos executivos, inclusive governador, a gente vê muita pulverização e fragmentação, e no Congresso é o contrário. No Congresso vai ter menos candidatos. Eu acho que concentração. Isso, assim, tem tudo, porque tem uma restrição orçamentária dada, né? E eu acho que vai ter essa questão do coeficiente eleitoral, acho que vai ter menos voto em legenda do que teve. Será que o pessoal está com medo de Caixa 2? Eu duvido, porque continuam a roubar abertamente, né? É interessante. Fala, Nicole. Teve também um outro ponto que você citou na matéria, que saiu na revista Veja dessa semana, que é o voto envergonhado. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso e se é possível a gente medir, apesar de não ser algo explícito, como ocorre, por exemplo, na subnotificação do estupro, que a gente consegue calcular aí um pouco qual que é essa margem. Eu acho que uma coisa que se estudou muito na eleição americana com a vitória do Trump foi que algumas pesquisas não conseguiram capturar o crescimento dele em alguns estados e se atribuiu isso ao fato do eleitor não querer falar numa pesquisa que votava nele e tinha vergonha de dizer que ia votar e chegava na hora e votava. Essa é uma preocupação, principalmente historicamente, quando você tem partidos extremistas, né? Uhum. E a gente está monitorando isso, como a gente tem 2 extremos hoje na intenção de voto. E uma coisa, a gente faz pesquisa telefônica e a gente fez essa pesquisa face a face. E eu começo a desenvolver uma crença já que eu acho que o Bolsonaro tem uma característica que ele tem um segmento masculino muito consolidado e o inverso com o segmento feminino, né? Acho que é até fora da curva essa diferença. Eu acho que talvez uma mulher abordada na rua por um entrevistador, ela revelar o voto do Bolsonaro seja um exercício mais difícil do que numa chamada telefônica e sem citar isso, qualquer extremo, não estou falando aqui só do Bolsonaro, qualquer extremo, a gente tem que estar muito atento a isso, porque as pesquisas tiveram mais dificuldade de capturar esse voto envergonhado, tanto no Trump quanto no Brexit. E no acho Brexit que também tem um potencial enorme de acontecer isso agora. Uhum. E essa limpeza de Facebook e Twitter recente não deve mexer em nada com isso. Os dois andaram limpando muito robôs, eu acho que andaram se desidratando. O Facebook aprendeu muito com a eleição americana e eu acho que essa é uma iniciativa fundamental. E na medida que eles têm muita informação sobre a característica de sites ou pessoas que disseminam fake news, eu acho que isso é fundamental. Por outro lado, como acadêmico, eu acho que a solução não é essa. A solução é a formação dos leitores e dos cidadãos para quando receberem conteúdo ter um mínimo de discernimento. Mas aí, Maurício, você me levanta uma outra preocupação que não tinha me ocorrido até agora. O Facebook se autodesidratou, enfim, por causa de pressões mundiais, internacionais, Rússia, Estados Unidos. O Twitter acabou de fazer a mesma coisa. Mas o WhatsApp, ao qual você dá tanta importância nas eleições brasileiras, e que é do Facebook, não WhatsApp, passou por nenhuma limpeza. O WhatsApp, então, por isso que eu acho que a solução está no lado da demanda, né? A solução está na educação de... Mas aí a informação, nós temos 2 meses da eleição, não vai mudar muita coisa. Na verdade, o que o WhatsApp também fez recentemente foi de diminuir o número de pessoas para quem você pode encaminhar uma mensagem. O que cosmético, né? até porque você pode fazer esse mesmo processo 2 vezes, 3 vezes, enfim. Porque, assim, de alguma maneira, esse processo que o Facebook está fazendo é um processo de enxugar gelo, né? Se você for analisar friamente. Mas é aquela coisa, você não vai deixar de investigar um assassinato porque tem muito assassinato. É óbvio que tem que fazer. Mas a solução, e eu falo isso como professor, a solução está formar as pessoas para começarem a se perguntar a origem, o senso da informação que se recebe fora de um ambiente mais com credibilidade, né? Eu acho que vocês me avisaram pelo ponto que o tempo está acabando, é isso? Eu não consegui entender o último recado, é isso? Eu queria que a Nicole desse uma olhada só na rede social antes da gente encerrar. Na verdade, eu tenho visto aqui muitas pessoas defendendo o Bolsonaro e etc., falando sobre a pesquisa. Como que foi a metodologia da pesquisa? Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, da confiabilidade dela, desse grau, tanto também explicar um pouquinho dessa porcentagem, do erro de margem, como é que funciona tudo isso. A gente decidiu fazer uma pesquisa presencial. E a metodologia que a gente decidiu, a metodologia de ponto de fluxo, onde as pessoas são abordadas na rua em pontos de grande circulação.
é uma metodologia tradicional de pesquisa presencial. A gente fez uma amostra que pudesse, obviamente, representar o cenário nacional. Essa amostra tem um erro, né, que é o que a gente coloca como a margem de erro, né? E eu acho que a vantagem da pesquisa presencial é que a gente conseguiu distribuir em centenas de cidades no Brasil inteiro e chegar nos diferentes perfis de eleitores, né? E como que uma amostra, por exemplo, de 2.000 pessoas consegue representar todo um país como o Brasil, que é enorme? A gente tenta refletir a curva e o perfil dos eleitores, principalmente nas variáveis principais, que são sexo, idade, renda e escolaridade. E, obviamente, distribuídos por todas as regiões, né? Tá. A gente cobriu todas as regiões do país. Tradicionalmente, tem feito muita pesquisa com 2.000, uma amostra de 2.000 entrevistas, mas eu acho que o ponto principal foi a gente ter tido a oportunidade de, juntamente com a Veja, fazer a entrevista presencial. Maurício, então, só para encerrar, é reversível essa indecisão do eleitor ou nós caminhamos mesmo para uma eleição do tanto faz, do desinteresse / polarização? Quem ficou vai polarizar, quem vai votar vai polarizar. Eu acho que tradicionalmente no Brasil o eleitor toma uma decisão muito próximo do dia da eleição. Eu sempre dou o exemplo que a Marina foi ultrapassada pelo AS em 2014 na quinta-feira. Tá. Agora, dito isso, o que me preocupa é que mais e mais a abstenção, brancos e nulos, tem aumentado no Brasil. Recorde. Eu acho que vai aumentar esse ano. A gente fechou em 2014 com quase 30%, eu acho que vai bater, a minha estimativa é que bate 35%. Ou seja, a gente pode ter um presidente eleito com 1/3 da população, 1/3 não vai votar, 1/3 vai votar contra e 1/3 vai... Então, e existe um sentimento no Brasil que votar não faz diferença, porque diversos grupos políticos foram eleitos e decepcionaram a população, mas eu acho que faz parte da democracia. É errando, é voltando que se aprende. Eu acho que esse é o processo. Lilian, posso fazer uma última pergunta? Diga. Porque você começou a nossa entrevista perguntando para o Maurício em relação ao que o político pode fazer para conquistar esse eleitorado que está indeciso. E como é que o eleitorado indeciso pode escolher o seu candidato? O que você poderia dizer assim, de um passo a passo, de uma coisa mais macro é se informar. Eu acho que se informar, buscar o que ele já fez, não só as propostas que são fundamentais, mas o histórico. Não desistir da democracia, né? E eu queria fazer também assim, uma coisa que existe agora, uma iniciativa chama meuvoto.com, que é uma iniciativa de agregar informações sobre os diversos candidatos ao Congresso. E quem puder entrar no meuvoto.com vai poder, de acordo com as suas preferências, as suas necessidades, as suas demandas, encontrar candidatos que batam com isso. É chamado Tinder da política. Olha, gente, essa dica que vale ouro, então, do Maurício Moura, o pesquisador da Ideia Big Data, que fez uma tremenda pesquisa exclusiva agora, que acabou de sair na Veja, e que esteve aqui nessa última meia hora com a gente ao vivo, eu com a Nicole Fusco, da Veja Online. O vídeo vai estar daqui a pouco disponível no nosso site, na tvveja.com, na veja.com.br. Dica importante, não desistam da democracia e vão no Tinder aí do eleitor, que chama meuvoto.com. Meuvoto.com, para ajudar as próximas gerações, um país aí tão desiludido, desalentado e desinteressado do voto, que pode decidir um monte, pode ser decisivo para um monte de políticas públicas, né, nos próximos 4 anos. Obrigada, Maurício. Obrigada, Nicole. Obrigada a você, Lilian. Na segunda-feira que vem tem mais tvveja.com.